amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade aos nossos estudos semanais. Estamos ainda nas parábolas de Jesus. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e, levando os nossos olhos espirituais aos céus, vamos orar. Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, rogamos ao teu coração generoso que nos auxilie neste momento de concentração e de estudo. Ampara-nos o propósito da divulgação do teu evangelho, dos teus exemplos e do teu amor. Que os teus mensageiros do bem nos inspire o estudo para um melhor aproveitamento dos teus ensinamentos. E de nossa parte, Senhor da vida, possamos nós vibrar pela paz, pelo bem, pela harmonia deste ambiente. Por isso, em conjunto, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. A parábola que vamos meditar é uma das mais estranhas. Vejam por quê. Parece que Jesus faz um elogio a uma pessoa corrupta e desonesta. Olhem bem. Jesus parte da realidade que ele vê. Corrupção sempre houve. Hoje, mais do que nunca. A história é simples, mas o cenário é incomum. Na maioria das parábolas de Jesus, o caráter é representativo de Deus, o Cristo ou alguma outra personalidade positiva. Nesta parábola, os personagens são todos maus. O gerente e o homem cujas posses ele gerencia são duas personagens desgostáveis. Isso nos deve nos alertar para o fato de que Jesus não está exortando-nos a emular o comportamento dessas personagens, mas está tentando expor em um princípio mais amplo. Por isso, vamos ler o texto. Aspas. Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então o chamou e lhe disse: "O que é isso que eu ouço contar de você? Preste contas de sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador." Então o administrador começou a refletir. "O senhor vai tirar de mim a administração? E o que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que eu vou fazer. Para quando me afastarem da administração, tenha que me receber na minha própria casa." E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao seu senhor e perguntou ao primeiro: "Quanto é que você deve ao seu patrão?" Ele respondeu: 100 barris de óleo. E o administrador disse: "Pague a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: "E quanto você está devendo?" 100 sacas de trigo. E o administrador disse: "Pegue a sua conta e escreva 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E eu lhes declaro: usem o dinheiro injusto para fazer amigos, e assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão nas moradas eternas, onde vocês estarão. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês? Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon." Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 13. É bom lembrar que Lucas escreve para as comunidades em ambiente urbano, onde é impossível viver sem uso do dinheiro. Jesus descreve uma situação muito comum na Palestina daquela época. As terras são de um proprietário que mora distante. A administração dessas terras foi confiada a um capataz que desvia os bens e o dinheiro do patrão em proveito próprio e submete os trabalhadores a duros encargos para garantir não apenas o lucro do patrão, mas também o dinheiro desviado por ele. Esse comportamento foi denunciado ao patrão, que resolve despedir o capataz. Então o administrador pensou, aspas, "Meu senhor vai me tirar a administração, o que eu vou fazer? Trabalhar na terra, como eu disse, não tenho força, mendigar, tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer para ter e receber a minha casa própria." O capataz reflete como continuar tendo um nível de vida sem ter que se esforçar. Neste seu raciocínio, ele fala de duas alternativas de ganhar o seu dinheiro.
trabalhar ou mendigar. Ele rejeita as duas, uma por preguiça e a outra por vergonha. Então busca uma terceira, continuar roubando o patrão. O administrador resolve alterar as contas das dívidas que os comerciantes tinham com o patrão, tornando-as menores e aumentando o lucro desses comerciantes. Dessa forma, ele ganha os favores e o reconhecimento dos comerciantes, mantendo a possibilidade de garantir o seu nível de vida quando fosse despedido. Novamente vamos citar Lucas, aspas, e o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. Como Jesus pode elogiar uma coisa dessas? Fica no ar um pouco de indignação. O que está por trás disso? O que Jesus apresenta e quer que pensemos não é a forma desonesta do administrador, mas sim se temos ou não o mesmo empenho e a criatividade do nosso esforço na evangelização. Vamos dissecar então a parábola. A história apresenta 3 personagens. O Senhor. Senhor, no Novo Testamento, faz referência a Jesus. O dono da propriedade é um homem justo e respeitável. Sabemos disso, pois alguém foi alertar sobre o que estava acontecendo e se ele também fosse desonesto, não teria recebido esse alerta. O mordomo, um administrador das propriedades do seu senhor, devido ao seu cargo, tinha autoridade para executar os negócios na propriedade. Os devedores, na verdade, eram arrendatários da terra do Senhor. Eles trabalham na terra e pagavam uma quantia fixa de um aluguel. Essa quantia era acertada com o próprio Senhor. A relação entre os senhores da terra e os arrendatários era sempre de profunda amizade. Nós somos os administradores, sim. Tudo o que possuímos não é nosso, mas sim temporariamente entregue por Deus. Não devemos desperdiçar os nossos recursos. Sabemos muito sobre o administrador infiel, mas sabemos que ele desperdiçou os bens que o Senhor nos deu. Essa má gestão é claramente condenada. A Bíblia ensina-nos que é esperado que façamos uma boa gestão de todo o dinheiro e de todos os bens que Deus nos dá. O desperdício significa negligência e o mau uso do dinheiro. Dessa forma, cuidamos bem das nossas finanças é um dever nosso. A má gestão produz um mau testemunho. Também nesse versículo aprendemos que uma boa gestão é crucial, se não vejamos. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Isso está em Tessalonicenses, no seu capítulo 4. Um dia, iremos prestar contas da nossa gestão. Sabiam? Assim como o Senhor foi exigir contas ao seu administrador, um dia todos nós teremos que prestar contas dessa nossa gestão. Essa mensagem é reforçada igualmente na parábola dos talentos. E se Deus pedisse contas de nós hoje? Estaríamos preparados? Você já pensou nisso? Quando somos infiéis, podemos ser retirados da gestão. O administrador foi destituído do seu cargo devido à sua má gestão. Conhecidos os personagens, vamos então discutir a história. O mordomo foi apenas demitido, o que era muito estranho naquele contexto. O normal seria que o Senhor o mandasse prender ou até mesmo matar, mas o Senhor demonstra profunda misericórdia e apenas o demite. O mordomo sabe que o Senhor está sendo misericordioso para com ele e não argumenta. Ele fica em silêncio, assumindo a culpa e começa a pensar o que poderia fazer para ganhar a sua vida dali para frente. O mordomo tira aproximadamente o mesmo valor das duas contas, 500 denários, isso era o que valia 50 potes de azeite e 20 tonéis de trigo. Os devedores deviam acreditar que o mordomo havia pedido ao Senhor um favor deles, que tinha aceitado então a redução do preço. Eles não sabem que o mordomo tinha sido demitido, pois o mordomo pergunta: quanto você deve ao meu senhor? Além do mais, era o senhor que negociava as quantias que seriam pagas, enquanto que o mordomo apenas as administrava. Então, o senhor sabia que os valores assinados pelos devedores haviam sido alterados, é claro. E o senhor elogiou o mordomo pela sua astúcia e sabedoria em outras versões. Mas que sabedoria foi essa? Pensem. Ao trocar os valores nos livros contábeis, mesmo sabendo que o Senhor perceberia, o mordomo estava confiando na misericórdia demonstrada pelo Senhor no início da conversa. Ele acreditava que o Senhor estaria disposto a pagar o preço da sua salvação, mesmo sabendo que o mordomo tinha errado contra ele. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles precisam ter a mesma sabedoria e uma confiança total na misericórdia de Jesus.
O Senhor, ou o proprietário, o homem rico, simboliza Deus, uma inteligência suprema, único, eterno, infinito, perfeito, imutável e onipotente e soberanamente justo. O local da parábola é a terra, onde se desenvolve a nossa evolução moral e espiritual. O administrador ou mordomo é cada um de nós, o ser que administra os bens do proprietário. Os bens a administrar são aqueles colocados à nossa disposição temporariamente pelo nosso Pai. Esses bens não nos pertencem, permanecendo conosco até o fim da existência neste planeta. O que levaremos para a futura morada são os bens celestiais. A infidelidade do administrador está em como ele utiliza esses bens, sendo muitas vezes de maneira egoísta, conforme seu capricho, sem um fim edificante, como se estes fossem patrimônio seu, esquecendo que um dia prestará contas do uso desses bens, dons ou talentos que Deus nos emprestou. No contexto da parábola, o proprietário chama o administrador desonesto, vê o livro e percebe que o foi feito, mas inesperadamente aprovou a sua conduta, reconhecendo como prudente. E Jesus disse, novamente, aspas, usem o dinheiro injusto para fazer amigos, e assim quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Jesus, com essas palavras, não quis incentivar o fraudador e tampouco a burla, pois tratava-se de uma expressão para forçar os seus discípulos a pensar e a refletir o ensino mediante uma escandalosa narrativa. O homem rico aprovou aquela atitude segundo a sua justiça, bondade e misericórdia. Lembre-se da oração do Pai Nosso, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Importante destacar que Deus age em nossas vidas por meio de seus filhos, como instrumentos dos seus recursos para a ação da providência divina. As riquezas na terra se distribuem pela injustiça dos homens. Por isso a expressão administrador dos bens injustos, ou do dinheiro injusto, ou dos bens provenientes da injustiça humana. Nesta direção, precisamos fazer amigos, irmãos sinceros e devotados com as riquezas da iniquidade. Na morte, prestaremos contas da nossa administração, sendo que nada ficará nas nossas mãos, pois apenas administramos esses bens. Como seres endividados e administradores infiéis perante Deus, temos que saldar as nossas dívidas com justiça divina, auxiliando os nossos semelhantes e suas necessidades, minorizando as suas dores e as suas aflições, o que equivale também a diminuir as nossas dívidas, pois essas atitudes nos auxiliam a resgatar os débitos contraídos no passado. Assim agindo, ganharemos a amizade e a gratidão dos endividados. Jesus pede que imitemos o administrador infiel. Mas como podemos fazer isso, então, perguntamos a vocês? Aliviando o sofrimento alheio que está em débito com Deus, minorando o sofrimento de alguém, alterando a dívida deste alguém por uma bondade e por misericórdia. É a intercessão pela solidariedade espiritual. É ampliar o círculo de amigos espirituais, mesmo sendo instrumentos imperfeitos como somos, porquanto Deus se serve de nós para a caridade. Diante das nossas condições de seres em evolução, que sejamos colaboradores fiéis à divindade, gerindo os bens materiais que dispusemos de acordo com os ensinamentos sublimes de Jesus, acumulando tesouros no céu que são imperecíveis. A parábola do administrador infiel recorda-nos quão importante deve ser a atenção que damos à nossa vida financeira. Há implicações espirituais no modo de como a gerimos. Certamente não desejamos ser este administrador infiel que desperdiçou o dinheiro que não lhe pertencia. Necessitamos recordar diariamente que somos gestores de algo que pertence a Deus e que sejamos dignos da sua confiança. Em Lucas, assim, se vocês não forem dignos da confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará então as verdadeiras riquezas? Pensem bem. O sentido oculto dessa parábola visa essas duas qualidades, a fidelidade e a infidelidade. Fidelidade é a constância, a firmeza e a lealdade com que agimos em todos os momentos da nossa vida, na abastança como na pobreza. O apóstolo Paulo, demonstrando sua lealdade e sua constância, afirma: quem me separará do amor de Cristo? A fidelidade é a pedra de toque com que se prova o grau do caráter de um homem. Sejamos como um mordomo infiel, auxiliemos os mais necessitados nas suas dificuldades, ajudando-os a carregar o seu fardo pesado. Se assim agimos, ganharemos a amizade e a gratidão desses infelizes. Entretanto, para sermos colaboradores fiéis da divindade, devemos evitar o desperdício e o mau uso dos bens terrenos, pois, administrando as riquezas em conformidade com os ensinos de Jesus, estaremos acumulando no céu
Um tesouro, esse sim, verdadeiramente durável. Sim, porque as virtudes cristãs, tais como a caridade, a compaixão, a bondade, a paciência, o perdão e tantos outros que formos adquiridos, serão motivos da nossa compreensão e serão sempre motivos para a nossa vida mais feliz e mais digna. Esse sim deve ser o nosso momento que diz. Pelo que se conclui, expondo a parábola, Jesus deve, por fim, exortar seus discípulos a se aplicarem nessas virtudes que se chamam fidelidades, para que pudessem um dia representá-las dignamente, tal como se manifesta no céu. Não a adquirimos de uma só vez, e aquele que já a possui em certo grau, como o administrador infiel da parábola, faz jus à benevolência divina. O grande ensinamento dessa importante parábola é: toda riqueza é iníqua. O saber e a virtude são legítimos. Não assiste ao homem o direito de monopolizar a terra nem de assabarcar os bens temporais que dela derivam. Seu direito não vai além do usufruto. A terra não constitui a propriedade de ninguém. É um patrimônio comum. É como a terra, qualquer outra espécie de bens, visto com toda a riqueza, é um produto da própria terra. O homem serve-se naturalmente daqueles elementos sem ser as egoístas preocupações de se entesourar. É assim que tudo neste meio em que ora vivemos, podemos afirmar: nada é nosso. Somos meros depositários e usufrutuários por tempo limitado e incerto de tudo que nos vem às mãos, inclusive parentes, amigos, saúde, beleza, enfim. O mais apreciável bem que poderíamos fazer ao nosso semelhante é ajudá-lo no processo de autoiluminação. A criatura esclarecida consegue desvios e furtar-se de atos danosos que levam a contrair novas dívidas. Por isso, o Mestre nos afirma: conhecereis a verdade e ela vos livrará. Se alguém contribuir para elucidar um espírito encarnado, iluminando a sua senda e proporcionando-lhe maiores condições de poder discernir o bem do mal, dando-lhes condições de diminuir suas dívidas para com a justiça divina, estará atuando como o administrador infiel que, apesar de ter esbanjado os talentos que Deus lhe confiou, soube ser diligente no gerir de sua propriedade e de sua vida material. Obviamente, esse seu próximo agradecido o ajudará como um amigo quando pela morte do corpo for despojado da mordomia e se ver face aos clamores do mundo espiritual. Por isso, Joana de Ângeles nos recomenda, aspas, multiplica pelo trabalho e pela ação benéfica todos os bens que disponhas, do corpo, da mente e do espírito. Um dia, sem que o queiras, deixarás todas as coisas e valores ante o impositivo da desencarnação, seguindo contigo apenas os valores morais e legítimos decorrentes dos bens materiais que convertestes em esperança, alegria e progresso, e também pela paz, qual semeador de estrelas que, após transitar por um caminho de sombras, conseguiu transformá-lo numa via láctea de brilhantes celestes. Pelas palavras da veneranda, que Jesus dê de graça tudo o que você precisa e sabedoria para administrar as suas finanças, a fim de gerar lucro para o reino de Deus e tudo que for terreno que seja posto no degrau e no grau para sua escalada evolutiva. Essa lição é simples. As riquezas dessa terra são injustas se comparadas com as riquezas do céu. Logo, o que Jesus quer dizer é: use os bens materiais para ajudar os outros e fazer amigos. O uso dos bens materiais é um teste de caráter. Aquele que não pode e não sabe usá-los não merece ter responsabilidades espirituais. O que Deus está falando é: aprenda a cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Aprenda a administrar o seu dinheiro, os bens que você possui. Aprenda a ser o exemplo de fora dos templos religiosos, diante dos seus vizinhos, para que possa servir aos templos também. Então, o princípio, o que Jesus está tentando nos transmitir é que o gerente justo é muito melhor do que o injusto. Se entendemos que o princípio de que tudo o que possuímos é um presente de Deus, então entenderemos que Deus é dono de tudo e que somos apenas seus mordomos. Jesus está nos dizendo que é uma maneira de podermos levar conosco, ou seja, investir sabiamente os recursos que Deus nos confiou. E aí, novamente, vamos lembrar Jesus: estou gerenciando os recursos de Deus que me confiou para dar conta de algum dia à luz do seu propósito de ser glorificado entre todas as nações através da disseminação do Evangelho? Pare para pensar. Deus é um Pai generoso e misericordioso que
nos dá não apenas o suficiente para as nossas necessidades, mas também para o nosso prazer. Mas, se entendemos o conceito da administração fiel e responsável, nosso foco não estará no nosso próprio sucesso, mas sim no sucesso financeiro da empresa de Deus. Você pode imaginar a alegria de que você no céu alguém dizer: obrigado por me dar causa da evangelização global, porque você deu, os missionários vieram aos meus pais e ao meu país e fui salvo. Reflita, pense nisso. Agora vamos fechar novamente os nossos olhos e vibrar em prol das nossas humanidades que passam por momentos tão turbulentos. Vibremos pelos locais onde a dor e o sofrimento estão instalados, como hospitais, e lá aos profissionais da saúde, as creches, asilos, presídios. Vibremos pelos dirigentes dos países para que possam tomar boas e sábias decisões. Vibremos pelos diversos segmentos religiosos, bem como pela nossa casa espírita. Peçamos uma vibração para o nosso ser interior e outra para os locais onde ela se fizer necessária. Reflitamos, graças a Deus. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, clique no positivo, faça um comentário e críticas é importante e, se possível, indique o nosso canal aos nossos amigos. Até para a semana, desejando muita paz a todos. Graças a Deus.